Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Vascão. Tudo que a mídia está falando aí dessa vitória do time do Vasco aí para cima do Bahia. Tudo que a mídia está falando também sobre Coutinho ser o próximo convocado para o meio de campo da seleção brasileira e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E também vamos mandar um alô em especial aqui no próximo vídeo, tá bom? Então agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora de Bahia e Vasco da Gama, resultado muito importante pro Vasco, hein? Saindo lá da parte de baixo da tabela, conseguindo uma virada importante em São Januário, onde o Vasco tinha problemas. Muitos, né? Voltou a vencer, né? Voltou Dentro a de vencer. casa. A gente já tá vendo aí, o Sanabria vai abrir o placar numa falha absurda, né? Do Freitas tenta voltar a bola ali pro Hugo Moura e aí o Sanabria abre o placar. O Bahia que não vence desde da conquista da Copa do Nordeste e aí vai ter a expulsão logo, com 36 minutos do Jean Lucas, e o jogo muda completamente, tá, Bruno? Assim, tava equilibrado, tava lá e cá, mas aí aparece a expulsão, acontece a expulsão, o Coutinho marca já no finzinho do primeiro tempo, e a virada do Vasco vem toda na segunda etapa. Jogando um pouquinho, hein? Tá bem, não tá, Silas? Tomou. Acho que alcançou o ritmo que ele precisava, e com o time também, tá jogando bem. Até o Diniz brincou, né? Ele na seleção. É. Não temos meia, viu? Então, e se a gente comparar três aí contemporâneos, três craques contemporâneos, o Coutinho, o Lucas e o Neymar, nesse momento o Coutinho é quem mais entrega, né? E o Brasil precisa de um 10. Precisa muito de um 10. A gente não tem. Você acha que não é absurdo pensar nisso, então? Eu acho que não. Eu acho que não. Se o Silas, que já vestiu camisa 10 em Copa, tá falando... É isso. Você é o louco. Ou jamais. Você até é, né? Mas não agora. É verdade. Então atenção, porque o Bahia fica na sexta posição, tá? Permanece com seus 37 pontos, o Botafogo soma um ponto, vai a 40, é o quinto colocado, o Botafogo já com 24 jogos. A gente vai virar a página para ver então a situação do Grêmio e do Vasco. O Grêmio é o 11º com 29, o Vasco vai a 27. Rafa, se a minha calculadora não estiver errada, 27 menos 2 dá 5, certo? Então o Vasco abre 5 pontos de vantagem ali para a zona do rebaixamento, que é uma folga até considerável para quem já passou sufocos maiores nessa competição. Então, direto lá para o Rio de Janeiro, porque o Rafa avalia para a gente o quão importante foi, né, Rafa? O Vasco voltar a vencer em São Januário e somar, então, mais 5 pontos nessa tabela de classificação. Bom dia. Isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia, Mari, bom dia, Silas, bom dia ao fã de esporte conectado com a gente. Território hostil, é assim que o torcedor costuma chamar São Januário, mas não vinha acontecendo aquilo que o Vasco pretendia na temporada e há 130 dias não conquistava uma vitória jogando no seu caldeirão, no seu estádio. Ontem a virada sobre o Bahia 3-1 foi determinante para muitos aspectos. O principal deles, essa distância de 5 pontos em relação ao Z4. O Vasco está com 27 pontos ganhos, faltam 14 jogos em disputa e pela matemática e a frequência do Campeonato Brasileiro, com mais 6 vitórias, o Vasco afasta qualquer risco de queda para a Série B, isso do ponto de vista matemático, atingindo aí os tais 45 pontos. Esse é um aspecto. Outro aspecto, ontem completou um mês que o Vasco tinha perdido pela última vez, né? De lá para cá são 6 partidas, contando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, 4 empates e 2 vitórias. É seguramente um momento de mais estabilidade do comando do técnico Fernando Diniz, que se destacou na entrevista coletiva exatamente por esse lobby que fez para Felipe Coutinho, craque do jogo de ontem, autor do primeiro gol, participou ativamente em praticamente todos os lances de ataque do Vasco no primeiro e no segundo tempo, foi substituído aos 36 minutos da etapa complementar, saiu ovacionado pelos pouco mais de 16 mil torcedores que compareceram aqui ontem em São Januário, e fica essa expectativa se Carlo Ancelotti vai lembrar de Felipe Coutinho para as próximas listas de amistosos para a seleção brasileira, lembrando que já tem convocação no próximo dia 1º de outubro, quarta-feira da semana que vem. Enfim, um momento de mais estabilidade, mas, segundo discurso dos próprios jogadores, pés no chão. Afinal de contas, o Vasco ainda tem muito para caminhar no Campeonato Brasileiro para poder adquirir a tal segurança matemática na tabela, Bruno. Isso, a segurança e depois a confiança para a Copa do Brasil lá em dezembro. Obrigado. Quem também comentou sobre essa vitória do Vascão foi a galera do SBT Sport, né? Rios. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram a respeito dessa
né, dessa atuação do Vasco e a respeito também sobre o Felipe Coutinho, o futuro do Felipe Coutinho na seleção brasileira. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram. É a barreira, Então, a música que o chefe tá assistindo. Ai, Nenê. Todo mundo é Vascão. O dia mudou já. Olha lá, a carinha dele. Tô completamente tomado pela mágica. E o Vascão? O Vascão tá engrenando. 5 pontos agora do Z4. Z4 é o Vasco vai brigar pra não cair. Brigar pra não cair. Ah, não tá mais? Acabou esse negócio. Você vê? Esse negócio acabou. No futebol, a verdade de hoje é mentira, né, Esse mano? negócio acabou. Entendeu? As coisas mudam muito rápido. Ó, e digo mais. É só ver o flu. Tava Abre- classificada aí no dia seguinte. Abre o olho. Quem? Eu? Abre o olho. Ei, Sabe quem é o quarto melhor ataque Escolhi do o menino, Brasileirão? o menino era o que maluco. aconteceu, cara? Quarto melhor ataque do Brasileirão, sabe qual é? Vascão? Vasco da Gama. Empatado com o Palmeiras, 36 gols. Quer mais? Também precisa fazer 3 gols pra vencer? O Vasco só vence quando faz 3 gols. É, ontem. 7 vitórias. Viu? Do Diniz, todas com 3 ou mais gols. Olha Quer aí. mais? Quero. Felipe Coutinho, gênio. Quer mais? Quero. Sem Rayan, hein? Sem raio. Sem Rayan. Quer mais? Quero. Carlos Cuesta. Top. Zagueiro Top. brabo. Cauã Barros. Monstro. Leão. Você tá sentindo que já tem uma boa forma pra uma Copa do Brasil? Uma Lucas excelente Pedrosa. forma. Ainda mais com o Fluminense pensando em Zubeldia. Já até me alegrou, Vene. Pô, você acha ele ruim? Não, Pô. eu achei ele ruim. Você quer pra você, Venê? Ó, eu falei já. Eu tava conversando com o nosso produtor Igor. A eu gente falei, tá na moda do baralho hoje, vocês estão percebendo, eu gosto né? do Zubeldia. Não, vocês estão. Não tem Não, feio só uma, hoje. Eu não só sou uma observação, dirigente. tá? A gente abriu Virou com uma mesa de bar, enquete. mesa de bar, mesa Ele de não bar. comentou o jogo, ficou só fazendo gracinha. muita Já felicidade. meteu um Fluminense. Mas vambora, E tô ainda gostando. tem o Robert Renan pra voltar no sábado, hein? Ah, é. Esquece. Fala. Covardia, hein? Fala aí do Talvez eu Zubeldia. te que ajude no sábado, hein, Vene? Talvez. Fala do jogo aí, Vene. Eu quero falar, né? Fala que você tava falando do Zubeldia, alguma coisa que eu te interrompi. Não, é porque eu acho o Zubeldia um bom treinador. Leva A gente pra tava você, você quer? Não. Eu tô muito satisfeito com o Felipe Luiz, muito próximo de completar um ano no comando. Mas se eu fosse dirigente do Fluminense, entre as opções que tem, após o Renato ter largado o barco, eu iria atrás do Zubeldia, sem nenhum problema. Você iria, Pedrosa? Iria. O Vasco vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil. Eu iria atrás do Zubeldia. Pô, Venê, eu não iria, não. Ah, mas iria atrás de quem? Fala pra mim. Não do Zubeldia. Deixa o Marcão trabalhar. É, pô. Deixava o Marcão Olha só, trabalhar, essa vai se complicar pra quê? Ô, Cris, vê se a minha memória tá falhando. É a 4ª vez que nessa mesma época do ano o Marcão vai retocar aí o Fluminense e vai fazer o que o Fluminense precisa. Teve ano que foi pra tirar da rebaixamento, teve ano que foi pra botar na Libertadores. Errei ou acertei, Cris? Acertei. Ainda tem o auxiliar Thiago Silva, que É. poderia ajudar nesse sentido. Pois é, mas enfim, Lucas Pedrosa. Quer falar sério agora? Falar sério do Vascão. Não que eu não tenha falado antes. Tava tudo sério no que você falou no teu pacotão? Sério? De palavras? Tudo sério? No teu pacotão de palavras? Não bate. Lá em São Januário, no telão, não é mais camisa Barros, é camisa Agora eu entendi. Entendeu? O quê? Agora eu entendi. Hoje eu passei de uma pessoa segurando um pitbull. Ah. Aí ele, o Cauã, vamos. Ah, era isso! Era isso! Ai, vocês estão impossíveis hoje. Eu tô igual... Sabe o dia que a professora da escola, ela já tá na moda do baralho? Ah, estão conversando muito. Deixa. É a hora da prova, pode colar. Por falar em prova, estudou antes. Daqui a pouco tem, Ai, Benê. Vai, Pedrosa, vai. Vamos lá, fala sério. Falar sério agora. Fala Vamos. sério. Alô, João Vitor Gobi. Você tá de brincadeira, né, meu irmão? O que você fez ontem É um o negócio árbitro, né? Assombroso. Assombroso o que o senhor fez ontem. Apesar de você, o Vasco da Gama venceu. E venceu mesmo dificultando até o próprio desempenho. Que o Lucas Freitas, que não é um zagueiro ruim, não é um zagueiro tecnicamente ruim, mas ele cometeu uma falha grotesca, uma falha de escolinha. E aí eu vi muita gente falando, mas o dinizismo. Gente, pô, vocês precisam assistir futebol. Porque assim, qualquer zagueiro
que se propõe a jogar num time que joga de forma propositiva. Se você for pegar o Léo Ortiz, o Léo Pereira ou outros zagueiros que têm o estilo de jogo como o controle, que é o caso do Fernando Diniz, o time vai sair de trás para construir. É totalmente normal. O que não aconteceu ali é que o Lucas Freitas não teve a qualidade simples de dar um passe de lado. E assim, não vou ficar crucificando não. Errou, cometeu a falha e o Vasco conseguiu responder. Eu acho que o de mais positivo que a gente pôde ter ontem é que o Vasco conseguiu tomar o gol dentro de São Januário e não se desesperou. Sim. Conseguiu ter a vitória e uma vitória maiúscula. O Vasco poderia ter feito 3, 4, 5, 6 no Bahia ontem, tranquilamente. Depois da expulsão do Jean Lucas, é lógico que o jogo ficou um pouco mais fácil. Sendo que já tinha que ter acontecido uma expulsão antes do Rezende na entrada em cima do Felipe Coutinho. Um absurdo ele não ter sido expulso e muito menos ter tomado cartão amarelo. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que o árbitro ontem ele foi conivente com algumas entradas, né? O Poma Rodrigues sofreu uma entrada brutal. O Coutinho recebeu uma entrada brutal também e o juiz nada deu. O do Poma Rodrigues, o cara foi no VAR, viu que o cara deu uma solada acima do tornozelo e mesmo assim ele considerou um lance normal apenas para cartão amarelo. Não deram para cartão vermelho ali, foi uma entrada brutal. Mesmo assim o árbitro decidiu deixar do jeito que estava. Mas na sua opinião, era para vermelho ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A foto impressiona, impressiona. né? O Coutinho falou, meu pé tá aqui, tá inchado, tá sangrando, mas faz parte do futebol. Mas reclamou também da arbitragem. E aí, quando o Jean Lucas é expulso com a cotovelada, que eu queria entender quem contesta essa expulsão, que é uma loucura, ele dá uma cotovelada no Barros ali naquele momento. E aí, o Vasco da Gama tem a mexida do Diniz naquele momento, que ele coloca o David na vaga do Lucas Freitas. E é uma mexida muito característica do Diniz, só que ele faz isso rápido. E o Vasco consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Com o Carlos Cuesta, que pra mim é uma baita contratação, um zagueiro que é construtor, que é veloz, que é rápido, que tem condição não só de conseguir defender, mas também construir, como ele fez ontem no gol. 26 anos, jogador de seleção colombiana, faz o cruzamento pro Coutinho e esse jogador que a gente tem visto é o jogador que a gente sempre esperou. Especial, chegando a 40 jogos na temporada, é a melhor temporada dele em número de jogos desde 2018-19, quando ele vestiu a camisa do Barcelona, e é a melhor temporada dele em participações em gols nos últimos 5 anos. São 15 participações em gols, 11 gols e 4 assistências. E não só isso, o Coutinho comandou o Vasco ontem. O Coutinho não só fez o gol de cabeça, ele conseguiu dar outra rotatividade para essa equipe do Vasco. No segundo tempo vem a virada com o gol de cabeça do Pumita, que também é outro jogador que a gente tem que dar a César o que é de César aqui. Mérito do Fernando Diniz, de colocar esse atleta na lateral esquerda e ter conseguido melhorar. E a gente chiar aqui, a gente chiou. É por isso que ele tá lá e a gente tá aqui. Com todo respeito, a gente tem que dar a César. Eu sempre sou a favor de colocar o jogador da posição. Sim, eu também. Isso não vai mudar. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha aqui a sinceridade. Poderia não dar certo também. Exato. Né? E a humildade de reconhecer quando dá certo. Claro. Porque quando não dá, a gente mete a porrada, não mete? Então, quando dá certo, a gente tem que dar a César. E ele melhorou o Pumita não só ofensivamente, que ele já era um jogador bom nesse sentido, mas também defensivamente. 2-1 Vasco no cruzamento do Nuno Moreira. O terceiro era questão de tempo. O Vasco estava produzindo, o Vasco estava jogando melhor. E aí o Verratti tenta dar o passe para o Andrés Gomes. A bola acaba batendo no Luciano Juba, 3 gols do Vasco. Teve um gol que o David perdeu de cara, na cabeçada que o Andrés Gomes cruzou da direita na bola enfiada do Coutinho e o David perdeu. Teve um gol que o Verratti, que jogou mal ontem, mas enfiou essa bola pro David, conseguiu deixar o David na cara do gol, ele perdeu também. E teve o próprio chute do David, que aí eu não considero gol perdido, que ele bate de canhota e o goleiro Ronaldo faz uma boa defesa. Teve também um lance que o Verratti, de canhota, perdeu o gol sozinho. Então, cara, o Vasco produziu o suficiente ontem para fazer 5-6, apesar da arbitragem. Então, uma vitória que tem que ser muito valorizada. 130 dias sem ganhar em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Diniz começa a ter uma consistência. Porque o trabalho dele tem evoluído, mas porque ele recebeu peças para isso. A janela de transferências do Vasco, ela é uma janela muito boa. E tem que dar moral para a diretoria, elogiar o presidente Pedrinho, elogiar o diretor Edmar Lopes, elogiar todo mundo que conseguiu fazer uma janela com o Vasco mesmo sem dinheiro, mas uma janela com jogadores que chegaram prontos para ajudar. O Ryan não jogou ontem, eu brinquei aqui. Alguém sentiu tanta falta do Ryan ontem? E olha que ele é um jogador espetacular. Ele é o principal jogador do Vasco. Mas o Carlos Andrés Gomes foi bem, o Costa foi bem, o Barros... Impressionante o jogo desse moleque, mais uma vez. O Vasco está invicto com o Barros. O Vasco não perdeu depois que o Barros jogou como titular. Então, cara, é um Vasco que dá uma alegria pro torcedor no sentido de perspectiva de melhora, perspectiva de ir bem no Campeonato Brasileiro, fazer um campeonato tranquilo, se livrar do rebaixamento e pensar numa vaga continental e chegar bem na Copa do Brasil. É isso que a gente vê. Você tá feliz, meu amigo? Bastante. Olha, eu tenho 2 coisas pra falar. Já que a gente tá hoje na moda do baralho...
A primeira é, você tá voando, Obrigado. tá? Você tá comentando assim, de uma Obrigado. forma que você sabe que eu sou sua fã. Obrigado. E a segunda, eu tô amando a sua skin sem maquiagem, Obrigado também. tá? Tamo junto. Amando você Bem sem melhor, maquiagem. um beijo. Amando. Olha aqui, ô Vene Casagrande. Felipe Coutinho fez um ótimo jogo. O Pedrosa já tá com tatuagem, esse negócio de tatuagem. Falou sobre uma possível volta à seleção. Ele falou sobre isso. Atenção, que também foi um pedido do Boys. Rodou. Que é Vascão. Vestir a camisa da seleção é um sonho, né? Para mim é igual. Eu tive a oportunidade de estar lá e para mim foram anos maravilhosos, assim, de muito aprendizado. E claro que ainda é um sonho, né? Mas como eu falei ali no intervalo, não é uma coisa que eu penso somente em melhorar do que eu fui no jogo passado, melhorar do que eu fui no jogo hoje, para o próximo sábado tá pronto de novo, ajudar o Vasco e minha cabeça tá somente nisso, né? Muito bem, Vene Casagrande. Enquete do SBT Esporte Rio. Felipe Coutinho tem vaga na seleção brasileira, sim ou não? A grande verdade é, ele não é um garoto. E nem é inexperiente com a camisa da seleção. A gente não tá falando de um cara que joga muito, nunca teve oportunidade, mas chegou a hora. Não. A gente tá falando do cara que a gente já viu que ele é capaz de fazer com a camisa da seleção brasileira. E eu sempre falo isso aqui nesse programa. Tem gente que é fora de série, que é outra prateleira, veste a camisa amarela e ó, treme na base. Isso acontece. Sempre aconteceu, isso é história. Porque você tem que ser bom e você tem que ser bom com a camisa da seleção, né? Você tem que estar à vontade com aquela camisa que pesa 5 toneladas. Vene Casagrande, o homem sabe o caminho das pedras, né? Pois é, o meu pensamento em relação ao Felipe Coutinho e seleção brasileira é o mesmo pensamento que eu tenho em relação ao Thiago Silva. É um jogador que você não pode descartar nunca para uma convocação. Até porque Copa do Mundo é um mês. Ele tem que estar pronto para aquele mês. E o Coutinho é... Rapidinho, pessoal. Vocês acham que o Coutinho já merece, sim, seleção brasileira e titularidade ou só ser convocado? Na sua opinião, o que é que vocês acham? Merece ser convocado e ser titular ou só ser convocado e esperar um momento? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. É um jogador que precisa ser testado na seleção brasileira. Ele já esteve por lá e ele já mostrou que ele não é esse tipo de jogador que sente a camisa quando ele veste a amarelinha. Então, assim, respondendo a enquete, eu iria numa outra opção. Não descarto. É um jogador que eu não descarto pela qualidade técnica dele. A gente está falando de um jogador que é acima dos demais, tecnicamente falando. A grande dúvida é a parte física, porque o Coutinho, ele apresenta esse problema nas últimas temporadas. Não é só no Vasco da Gama. Na Europa foi assim, na Arábia foi assim. Então não dá para descartar um jogador do nível do Felipe Coutinho. Agora, hoje, se a convocação fosse hoje para a Copa do Mundo, eu não levaria o Felipe Coutinho. Porém, respondendo a sua pergunta, Fernandinho, eu não descarto esse jogador em hipótese alguma para uma Copa do Mundo. Tal como o Thiago Silva, meu mesmo pensamento, é igualzinho. Só que a gente está falando de posições diferentes. Então, se chegar lá na convocação para a Copa do Mundo, ele estiver voando com a camisa do Vasco, e precisar levar um jogador da qualidade dele, com as características dele, eu não vejo problema. Agora, eu não vejo o Ancelotti levando um jogador para a Copa do Mundo sem ter convocado anteriormente. Isso vale para qualquer jogador, não só para o Coutinho, para o Thiago Silva e até mesmo para o Neymar, que a gente vive debatendo se vai para a Copa do Mundo ou não. Então, assim, acho pouco provável que ele vá para a Copa do Mundo, mas eu não descarto esse jogador em hipótese alguma. 1º de outubro é a próxima convocação, né? Tá chegando. Eu acho que vai mudar também muita coisa na história da carreira do Coutinho com a camisa do Vasco e até com a camisa da seleção. Se ele colocar a mão numa taça, e a gente está falando de uma Copa do Brasil. O Vasco tem evoluído muito. O trabalho do Diniz precisa de tempo e todo mundo sabe disso e sabia quando trouxe, né? O Pedrinho sabia quando trouxe. Só que o Vasco deu uma sorte, já que colocaram toda a semi e as finais da Copa do Brasil lá para dezembro. Sim. Então são 3 meses aí pro Vasco focar no Brasileirão, né? Porque também não dá para largar o Brasileirão, não dá. E também fazer uma forma bonitinha, amadurecer um coletivo e com peças que estão chegando. Sabe o que tá me lembrando, Pedrosa? O Vasco teve uma sequência de goleiros muito ruins, que fez ele ser rebaixado 2 anos. E aí chegou o Martin Silva. Não foi o Martin Silva? Foi o Martin Resolveu Silva. Esse problema. Sim. Aí o Vasco começou a ter um problema de zagueiro. Chegou o Medel. E resolveu esse problema. Talvez o Carlos vai ser esse ponto. O Vasco ofensivamente é muito poderoso. A gente está falando de Verratti, que não está num bom momento, mas é um cara espetacular. Nuno Moreira, a gente está falando do Felipe Coutinho.
E aí você... Ryan. Ryan, e você vê... Eu só precisava de um detalhe na zaga. Eu acho que o Vasco tá encontrando a consistência, coisa que você não via na temporada. Você não via equilíbrio no time do Vasco. Se a sequência do Vasco era Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, ou no caso Flamengo anteriormente, um empate e uma vitória. 4 pontos em 6 disputados. Isso pro torcedor vascaíno. Eu vou dizer ali, pré-Copa, era inimaginável. Inimaginável. Um time que perdeu ponto, inclusive, para o Ceará, dentro de casa. Então, a inconsistência fazia parte desse time. E o Vasco já está a 6 partidas sem perder. O Vasco está conseguindo encontrar, nesse momento, um equilíbrio de time. Você falou do Carlos, com toda razão, mas de verdade, eu acho que o Robert Renan e o Carlos Cuesta, eles têm tudo para formar uma dupla de zaga muito boa com a camisa do Vasco da Gama. A chegada do Barros é o ponto de equilíbrio desse time. Eu critico muito o Hugo aqui, mas o Hugo cresceu com o Barros, porque ele agora tem divisão de responsabilidade na marcação. Então, o crescimento individual de alguns jogadores, ele é totalmente em torno do que é o coletivo. O Coutinho também. O Coutinho com o Nuno Moreira. O Coutinho, obviamente, é um fruto do coletivo. A gente sempre falou isso aqui. O Coutinho estava devendo? Tava. Mas e o entorno dele? O entorno dele faz com que o Coutinho pudesse jogar? Não fazia. Quem chegou lá no início do ano e ajudou foi o Nuno Moreira. Aí tinha um Piton também que ajudava muito ali. Hoje o Coutinho tem outras peças ao redor dele que também conseguem participar. Então, falando sobre seleção brasileira, a minha opinião é simples. Talento é indiscutível. Ele tem e muito para estar lá. Agora, fisicamente, ele ainda precisa ter uma consistência maior. Se o Coutinho repetir a atuação que ele teve ontem, a atuação que ele teve contra o Santos, que ele teve contra o São Paulo, que ele teve contra o Botafogo, como ele vem fazendo, são 5 partidas e 5 participações em gols seguidas, se você contar a falta que ele bateu contra o Botafogo e o Nuno pegou no rebote. Então, é um jogador que tem feito uma temporada muito boa dentro do Brasil, ele é ótimo jogador pro Vasco, ele é top na posição dele no Brasil. Se ele encontrar a consistência física, ele se credencia para a seleção brasileira. Só que isso ainda não aconteceu. Sim. A gente precisa esperar o Coutinho repetir mais bons jogos assim. Mas será que ele vai conseguir? Pela Ele idade, tem conseguido. por tudo. O ponto é o seguinte, ele só consegue jogar 70 a 75 minutos. Eu brinquei aqui, Pedroso, mas eu falo muito sério isso. O Coutinho hoje está na frente do Neymar para ser convocado para a seleção brasileira. Quem pede o Neymar tem que pedir o Coutinho Isso é hoje. fato. Porque, assim, tecnicamente, óbvio, Neymar, a gente está falando de um jogador que é acima do Coutinho, a gente sabe disso. Tecnicamente falando, o Neymar está muito acima. Só que o Coutinho ele consegue entregar aquilo que o Neymar também entrega. E hoje, na fila ali para ser convocado, quem está na frente? O Coutinho na minha está jogando, concepção, o Coutinho, exatamente. Ele tem o dobro de que jogos vem do Neymar. performando. E o Neymar se machucou de Exato. novo, né? Tá fora de novo. O Coutinho tem o dobro de jogos do Neymar esse ano. O dobro. Então, assim, o ponto principal é, ele tem que estar no radar da seleção brasileira? Com a bola que ele tá jogando, acho que ele tem que estar no radar. Mas ele tem que ser convocado? Não. Eu não vou ser 8,80. Eu acho que ele tem que continuar a consistência dele, porque futebol ele tem. Um jogador que foi o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo, como foi em 2018, ele tem que ser considerado. Olha lá, o povo tá falando que sim também. Felipe Coutinho vencendo, sim, tem vaga na seleção. 74% é aí a galera. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco ontem venceu o time do Bahia dentro de São Januário, né? Aplicou ali uma goleada. Lógico, tava com um jogador a mais, né? Mas isso já mostrava o avanço do Vasco, né? O Vasco já estava pressionando e ali com um jogador a mais ficou notório. O Vasco conseguiu ali, né, sair a partida no primeiro tempo com empate de 1-1. O Vasco tomou um gol bobo, mas no finalzinho ali do primeiro tempo, nos acréscimos, o Vasco conseguiu o gol de empate, né, com o Felipe Coutinho. E depois, no segundo tempo, o Vasco já estava amassando, veio avassalador. Pomo Rodrigues fez o segundo gol. E o Luciano, gol contra, né, com o chute do Verratti, sacramentou a vitória por 3-1 do time do Vasco. Onde aqui as estatísticas mostram que o Vasco foi avassalador, foi para cima, tentou de todas as formas, né, a vitória, venceu um Bahia que hoje é o 6º colocado, o Vasco subiu para 13º colocado, né, lembrando que o Vasco tem todos os jogos, então muito preocupante isso aí ainda. O Vasco tem que continuar ali buscando, se eu não me engano, os 45 pontos, já se livra do rebaixamento. Então o Vasco tem que batalhar, tem que buscar tudo isso aí. Mas e aí, o que vocês acharam aí desse jogo do Vasco ontem, dessa partida do Vasco dentro de São Januário? Lembrando que o Vasco volta a São Januário no sábado contra o time do Cruzeiro. Um jogo bastante complicado, mas o Vasco já tirou ponto de times que estão na parte de cima da tabela,
Então acredito que contra o Cruzeiro, o Vasco tem total chance também de conseguir arrancar pontos, né? Um empate ou se não a vitória contra o time do Cruzeiro. Acredito que embalado do jeito que tá, o Vasco tem tudo para sair vitorioso contra nessa partida contra o time do Cruzeiro. Mas e aí, o que é que vocês acham? E a questão também do Felipe Coutinho já merece sim uma convocação para a seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!